Queridos irmãos, a igreja que Jesus Cristo comprou com o seu próprio sangue, ali na cruz, não pode ser caracterizada e muito menos valorizada seguindo ou segundo os padrões desse mundo. Adjetivos como pequena ou grande, rica ou pobre, aplicam-se a muitas instituições nesse mundo, cuja razão de sua existência é o lucro e os tesouros desta terra. Mas, se a igreja colocar sua maior atenção e fundamentar-se nestas coisas, inevitavelmente, ela demonstrará com isso que, ao invés de santificar-se para Cristo, mundanizou-se segundo este presente século. Pois o reino de Deus, que pela graça dele a porta nos foi aberta, e nele estamos, pela graça de nosso amado Deus. Da perspectiva do Rei Jesus, não existe igreja grande ou pequena, rico ou pobre, existe a sua igreja, aquela que ele mesmo diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Essa igreja a qual Jesus chama de sua é a igreja que surge pelo poder do Evangelho e vive segundo o poder do Evangelho da graça e da glória de Deus. A característica que evidencia que a igreja é de Cristo, portanto, é o bendito Evangelho sendo vivido, proclamado, sendo a maior característica daquele povo que se chama pelo nome de Jesus Cristo. E de que evangelho falamos, irmãos, senão aquele que o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 1, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E não pensemos que este evangelho que caracteriza a igreja e que é o poder de Deus é apenas uma mensagem ou uma ação divina no Novo Testamento. Amados irmãos, o evangelho sempre foi o meio de Deus salvar e se relacionar com o seu povo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre salvaram e se relacionaram com o seu povo a partir desse evangelho. De Gênesis a Apocalipse, ecoa essa verdade gloriosa em toda a Escritura. Posso citar alguns exemplos, e talvez no Antigo Testamento essas coisas passam despercebidas, mas basta lembrar que após o pecado entrar na carreira humana e o homem, ao invés de alegrar-se com Deus que descia no jardim, ele procura esconder-se. Ele escuta a voz de Deus e foge, se esconde atrás de folhas, mas a voz de Deus ecoa no jardim e diz: onde estás? Adão está fugindo de Deus, o seu pecado o separou de Deus, o alienou daquele que é o doador e Senhor de toda a vida. Mas esse Deus graciosamente vem e diz: onde estás? Isso é evangelho, é o homem fugindo, é o homem perdido, é o homem morto, é o homem entregue à devassidão do seu pecado. E Deus rompe os céus e vem graciosamente ao seu encontro. E
mais. Em Gênesis 12, que é o pivô da nossa história, do texto que lemos, nós temos um homem que, segundo Josué, vivia em uma terra idólatra, uma família idólatra. Este era Abraão. Mas houve um dia que, enquanto Abraão servia a outros deuses, o verdadeiro e único Deus lhe bradou a voz e lhe disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Isso é evangelho. E muitos outros exemplos teríamos para mostrar essa graciosa e poderosa iniciativa divina de homens que dele nada mereciam, mas dele recebem tudo pela graça e pela sua muita misericórdia. E o que dizer daquela condição que o Novo Testamento nos narra, em que o povo que jazia em trevas viu brilhar a luz? Portanto, irmãos, entenda isso, confie nisso. De Gênesis a Apocalipse, a mensagem que salva é uma só: evangelho. Deus em graça vindo salvar pecadores que nada mereciam e que nada por si só conquistariam, mas Deus vem misericordiosamente e lhes dá salvação. Essa é a mensagem do evangelho, a mensagem que diz que o homem está morto em seus delitos e pecados, entregue à devassidão, da perdição e do afastamento eterno de Deus. Mas há uma porta graciosa, há uma chamada gloriosa, há uma mensagem dada à igreja para chamar pecadores ao arrependimento, mas também para que ela possa viver uma verdadeira intimidade e comunhão com esse Deus. Evangelho salva pecadores, mas o Evangelho também santifica os filhos de Deus. A igreja, portanto, é criada pelo Evangelho, prega o Evangelho e vive o Evangelho da graça e da glória de Deus. O texto que nós lemos, como já enfatizamos, ele faz parte, irmãos, de uma situação na vida de Abraão que exemplifica muito bem essa mensagem gloriosa do Evangelho de Deus. E é isso que estamos para fazer aqui nessa noite. Partindo dessa expressão que está no versículo 8, Deus proverá, vamos falar do Evangelho. E esta introdução é para que você que já é cristão, que já serve ao Senhor e acha que entende muito bem o Evangelho, preste bem atenção, porque você talvez não entenda tão bem quanto acha, e talvez precise aprender muito mais do que você acha. E nessa noite a palavra de Deus vem para mostrar para você o caminho para o qual você foi salvo para trilhar. E se alguém aqui estiver que ainda não fez a confissão em Jesus, atente para esta mensagem, pois esse é o Evangelho que salva e que pode lhe trazer salvação. Vejamos então, irmãos, como o texto nos fala dessa verdade. Abraão aqui está sendo provado por Deus. A provação consiste, como nós bem conhecemos a história, em apresentar, entregar seu filho Isaque, seu filho amado, seu filho único, em sacrifício, em holocausto. O nosso texto, versículo 8, ele faz parte do momento em que Isaque questiona seu pai: aonde está o cordeiro para o sacrifício? E é neste momento que Abraão expressa uma afirmação evangélica: Deus proverá. Vamos entender então, irmãos, o que essa expressão significa na boca de Abraão. Deus proverá
A resposta de Abraão aqui, ela é fruto, ela surge. Abraão nunca poderia ter essa fé, Abraão nunca poderia ter esta confiança, como veremos há pouco, se a graça de Deus não tivesse transformado a sua vida. Volto a tocar no ponto de Gênesis capítulo 12, pois Abraão está seguro e guardado com suas riquezas, com sua segurança familiar, e Deus o tira dali para peregrinar no deserto até uma terra que Deus havia de lhe mostrar e lhe dar como sua possessão. Esse é o chamado. A história de Abraão estava condenada a ser mais um idólatra, seguindo o rumo de sua família, mas Deus vem e traz uma intervenção gloriosa na sua existência. A partir daquele momento, Abraão não vai mais seguir os rumos da sua cultura familiar, da cultura do seu povo, das suas preferências pessoais. A partir desse momento, Abraão vai seguir pelo caminho da graça de Deus, pelo caminho do Evangelho. É uma rota totalmente diferente, porque o Evangelho, ele muda a nossa vida. O apóstolo Paulo vai descrever essa ação do Evangelho como aquele poder de Deus, irmãos, que vem, e aquele que mentia agora vai passar a lutar para não mentir e apegar-se à verdade. O que roubava vai deixar de procurar o caminho fácil, vai procurar a honestidade. Esse Evangelho vem e nos coloca em um outro caminho, o caminho que abraça e que se agrada na santidade de Deus, e por isso busca a santidade, busca uma vida verdadeiramente consagrada a Deus. O caminho que Abraão segue agora é um exemplo da nova vida que todo aquele que é alcançado pela graça de Deus é chamado para viver. As coisas velhas vão ficando para trás. A moralidade que aprendemos e absorvemos ao longo de nossa vida, as impressões que tínhamos, muitas vezes as heranças que recebemos e ensino dos nossos pais, são colocados sob o crivo da palavra de Deus. Quando a graça de Deus vem, quando o Evangelho nos transforma, tudo que aprendemos até ali deve ser avaliado e reavaliado, porque há uma nova terra, porque há um lugar, há uma caminhada a ser feita. O Evangelho muda os rumos da nossa vida. Hoje você, cristão, é um peregrino aqui nesse mundo. Você tem sua residência aqui, mas você foi salvo para aspirar, desejar a cidade gloriosa, desejar e pensar nas coisas que são de cima. Você não foi chamado ou chamada para viver sua vida agarrada, apegada às coisas daqui. Agora você é um cidadão do céu, e seu tesouro está lá, sua esperança está lá, seu anseio está lá, e esse é o caminho do Evangelho. Abraão caminhou para Canaã, o crente é salvo para caminhar para o novo céu e nova terra. Você está caminhando para encontrar-se em estado de glória com o seu Deus, em novos céus e nova terra. O Evangelho vem e muda totalmente a nossa vida, muda os rumos da nossa existência. Aqueles que por conta do pecado estavam condenados ao inferno, agora pela graça de Deus têm os portais eternos abertos. A sua vida é transformada, seus rumos são diferentes, sua perspectiva de vida é diferente. Não é isso que o exemplo dos nossos apóstolos nos ensinam? Em um dado momento está Paulo, aspirando como um animal feroz, sedento de sangue para tragar os cristãos. Em um dado momento, quando a luz de Jesus raia e ele cai do cavalo, aquele homem é levantado como o maior missionário e fundador de igrejas. O homem que perseguia cristãos se tornou aquele que sofreu e carregou no seu corpo com alegria as marcas do Evangelho. E Paulo diz: irmãos, olha, morrer e estar com Cristo é infinitamente melhor, mas se tem algo aqui para fazer, eu vou continuar trabalhando, porque para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Isto é uma mudança que o Evangelho promove, que o Evangelho provoca.
Abraão abre mão de tudo o que tem, de toda a sua segurança, e agora está rumando para vivenciar a promessa feita por Deus. E esse Deus proverá só surge porque Deus mudou a vida desse homem. Agora ele tem, e de fato tem, como nós vamos ver agora, experiências com esse Deus, vida com esse Deus e gloriosas promessas da parte deste Deus. Segundo ponto, já dando sequência ao que há pouco falamos, a resposta de Abraão, irmãos, além de ser fruto da graça, ela expressa uma fé que foi forjada no calor de várias lutas e de experiências com Deus aqui neste mundo. Porque quando Deus diz a Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar, muitos capítulos acontecem até chegar a esse Deus proverá que está aqui. Em um dado momento, Abraão enfrenta problemas com o seu sobrinho chamado Ló. Em dado momento, Abraão tem que lidar com o peso da idade chegando. Em um dado momento ele chega a ficar quase desesperançado e dizer: quem vai ser o meu herdeiro? É o eunuco, é aquele servidor, é aquele homem que está aqui ao meu lado, cuidando da minha casa, gerenciando meus negócios. Eu não vou ter filho. A idade chegou não só para mim, mas também para a esposa. Abraão tem que enfrentar guerras, Abraão tem que enfrentar as dúvidas, Abraão tem que enfrentar o tempo, Abraão enfrenta muitas coisas caminhando com o seu Deus. Quem dera a caminhada do Evangelho fosse como alguns estão falando. O falso Evangelho, irmãos, ele se torna sempre tentador, porque com uma voz aveludada e muito agradável de se ouvir, eles prometem um caminho que seria um caminho muito fácil. Venham e parem de sofrer, caminhem conosco e tenham só bênçãos e vitórias, caminhem altaneiramente. Muito parecido com os falsos profetas antigos. Paz, paz, sempre pregando paz, sempre pregando aquilo que todos nós gostaríamos de ouvir. Mas a história de Abraão, que foi alcançado pela graça e teve sua vida mudada pelo Evangelho, ela é um exemplo também de que ser salvo pelo Evangelho não significa que a gente não vai ter problemas. Ser salvo pelo Evangelho não significa que as lutas não virão, que os problemas não chegarão, que as lágrimas não rolarão, que a incerteza não chegará, que a preocupação não nos assaltará, que a angústia não baterá em nossa porta. Ser alcançado pelo Evangelho significa que, apesar de tudo isso, haverá sempre esperança para continuar caminhando. Enquanto não chegarmos na terra, nenhuma promessa, nenhum problema invalidará, anulará ou apagará a promessa de Deus. Enquanto Abraão e sua descendência não descansassem na terra, esse homem continuava caminhando, enfrentando guerras, suportando problemas, e é assim a vida do cristão, assim é a vida no Evangelho. A salvação, ela se torna um firme fundamento para o nosso pé, ela se torna a razão de nossa perseverança nesse mundo. Para aqueles que não são cristãos, a surpresa rapidamente lhes cativa, porque há tantos cristãos que enfrentam enfermidades, passam por problemas, mas não negam sua fé. E no meio das tormentas da sua vida, a luz do Evangelho brilha mais intensamente através dos seus atos. Porque a promessa de Deus nos faz olhar acima e além de toda e qualquer dificuldade. Nós aguardamos uma terra, o caminho tem os seus espinhos, tem os seus abrolhos, tem suas dificuldades, tem os seus desafios, mas a igreja do Senhor caminha segundo o Evangelho, e Evangelho é poder de Deus, Evangelho é graça de Deus, Evangelho é promessas de Deus, e nenhuma delas cairá por terra. O cristão aqui nesse mundo pode amargar as mais
tenras e difíceis situações, mas ele nunca perderá a certeza de que um dia as lágrimas dos seus olhos serão enxugadas e de que um dia aquilo que lhes falta hoje lhes terão em abundância. Você já leu atentamente Apocalipse? Tem uma coisa ali que chama muito a minha atenção, porque João usa uma linguagem muito própria para enaltecer, engrandecer a beleza daquele lugar. Você já imaginou o que é andar em ruas de ouro? É um dia você pisar naquilo pelo qual muitos estão se matando. Sabe o que é um dia pisar em rua de ouro? É Deus dizendo para você que o Evangelho é muito mais valioso, ele é muito mais precioso do que prata, do que ouro. Porque um dia você vai experimentar aquilo que hoje você já tem pela graça de Cristo. Você já tem um tesouro no céu. Aguarde, espere perseverantemente, continue enfrentando as lutas como um bom soldado de Cristo, continue fazendo jus ao nome de igreja de Cristo, continue guardando a fé, continue suportando a luta, continue guardando o testemunho, porque a glória que há de ser revelada, diz o apóstolo Paulo, nunca poderá ser comparada. A luta aqui é grande, mas a glória que vai ser revelada é maior. As dificuldades aqui são imensas, mas a promessa de Deus é que há algo melhor, maior, mais valioso, mais precioso. Agarre-se à vida eterna como o bem mais valioso que você possui. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, nos dá um exemplo muito claro disso. Será que alguma vez você já se perguntou? Pedradas, chicotadas, perseguição, picada de cobra, risco de naufrágio, a lista dos sofrimentos do apóstolo Paulo fazendo a missão do Senhor, prisão e no final possivelmente decapitação. A lista das lutas de Paulo é imensa. Mas eu volto a citar uma de suas falas de confiança. Ele disse para a igreja dos Coríntios: se a fé de alguém se limitar apenas às coisas dessa vida, tenha certeza que ele será um dos mais infelizes de todos os homens. O cristão tem que apegar-se à vida eterna. Na sua bagagem esse tem que ser o bem mais valioso, é a arma mais poderosa que nós temos. O Senhor Jesus Cristo mesmo já disse: aqueles que perderem sua vida por amor de mim, esses acharão a vida. Aqueles que se entregam ao Salvador com plena confiança de que não importa qual seja a forma que façamos a passagem, nós não teremos, nós já temos vida eterna em o nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso, irmãos, que há pessoas que se entregam ao árduo trabalho, se gastam e se deixam gastar pelo Evangelho, porque eles não estão lutando, irmãos, por uma terra passageira, por um tesouro efêmero. Eles estão lutando segundo a graça de Deus que lhes é abundante. Eles confiam plenamente na vida eterna que está na fé em nosso bendito Senhor Jesus Cristo. Abraão, portanto, ele por meio da fé que Deus lhe deu e que foi maturada no calor das suas circunstâncias, perseverando em seu caminho, ele pode chegar em um momento daqueles em que a nossa fé é por demais provada e dar um testemunho. Ele está para sacrificar o seu filho. Isso daqui não é qualquer coisa. Isto daqui não é qualquer problema. Abraão, portanto, está enfrentando uma situação que é análoga aos piores momentos que podemos enfrentar nesta vida, mas ele está dando um testemunho de fé. Deus
proverá. Isso não é a fé de alguém, irmãos, que surge de uma hora para outra. É a fé de alguém que vem caminhando com Deus, experimentando a perseverança, sendo aperfeiçoado no calor das suas lutas e aprendendo mais e mais a confiar em Deus, esperar em sua promessa e ter plena confiança de que servir ao Senhor nunca será em vão. Ele é um Deus fiel, justo, e sua promessa é o maior bem que possuímos nesse mundo. Porque veja, o escritor aos Hebreus, olhando para essa expressão, ele diz: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Por que é que Abraão ia sacrificar o seu filho? E ele de fato ia. Ele não tinha dúvidas. E por quê? Porque ele tinha uma fé cega? Não, ele tinha uma fé fundamentada na experiência real que ele tinha com Deus. Ele sabia que o mesmo Deus que fez ele com 300 homens derrotar um exército de 5 reis, o mesmo Deus que fez Sara na velhice ser mãe de filhos, dar à luz um filho, ele cria que esse mesmo Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho de dentre os mortos. Essa é a fé que move a igreja, fé no poder e uma fé no poder glorioso e incomparável do seu Deus, do Deus que lhe salvou, e é o Deus que soberanamente pode lhes pedir e lhes confrontar em qualquer área de sua vida. Abraão está sendo provado e a nossa fé também o será. No calor da provação, qual será a nossa reação? O Deus proverá é fruto de um processo. Como tem sido sua vida cristã? Uma evidência de quão saudável é sua vida cristã é quando chegar o problema. Porque ou sai um Deus proverá de alguém que está crescendo, ou simplesmente sai qualquer outra coisa que evidencia desespero e falta de confiança e esperança em Deus. Sigamos, porque na sequência, Isaque está para ser morto. Abraão levanta o cutelo e está pronto para imolar e queimar a carne do seu filho, mas do alto, veja, irmãos, Isaque está para ser morto. Ele está aqui condenado à morte. Mas do céu brada o anjo do Senhor. Versículo 11: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. O livramento de Isaque é um exemplo do livramento do Evangelho. A morte é certa. Não há nada que Isaque faça e nem Abraão. Ele está ali para executar uma ordem. Tirando desse contexto, nós chegamos aos inúmeros exemplos. O homem está morto em seus delitos e pecados. E Paulo diz: e ele vos deu vida. Ele vos deu vida. Isso é o Evangelho. Isaque estava para morrer, e do alto do céu brada a voz: não estendas a mão sobre o rapaz. É Deus quem livra Isaque da morte, assim como é Deus falando por meio do Evangelho que a igreja prega, que está anunciando salvação e libertação.
Porque aqueles que vivem para si e por si, apegados aos seus pecados e conduzindo sua vida como um autônomo capitão de um barco, o seu caminho ruma à tragédia e à morte. Falar do inferno e do terror que ele reserva se torna cada vez algo incomum. As pessoas querem simplesmente viver em seus pecados e não querem que ninguém diga que está errado. Mas como o evangelho não é palavra de Abraão, como o evangelho não é palavra de pastor, mas como o evangelho é Deus bradando, é Deus falando, é Deus dizendo, a igreja só tem uma opção: pregar fielmente o evangelho, viver fielmente o evangelho, dizer o que talvez as pessoas não queiram ouvir. Mas lembre-se, quem nos manda falar é infinitamente mais poderoso e digno do nosso temor do que aqueles que por seus meios querem calar a igreja. A igreja verdadeira não se cala, a igreja verdadeira não se tolhe na sua pregação, pois ela é o único meio dos homens que estão perdidos encontrarem salvação. A igreja precisa entender, irmãos, que esse é o estado do homem. O homem perdido está assim, condenado à morte, e nós carregamos o bom perfume de Cristo, nós carregamos o conhecimento de Deus, a mensagem de Deus foi entregue a nós para anunciá-la e chamar os homens a se arrependerem dos seus pecados e crerem em Jesus Cristo, para que a salvação de Deus transforme suas vidas. E para que no decorrer da nossa própria vida, a mensagem que pregamos molde nossa vida, de sorte que o evangelho não é apenas o que falamos, mas também é aquilo que vivemos e que as pessoas enxergam em cada um de nós. O texto, portanto, nos mostra um livramento. Deus dá um cordeiro e esse cordeiro livra Isaque da morte. Que figura belíssima, que aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este animal que aparece providenciado por Deus, por seu poder e agência, ele, portanto, aponta para aquele mesmo Cordeiro que Deus entregou por seu amor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos irmãos, olhando para esse texto, ecoa essa verdade de toda a Escritura. Há uma urgência da igreja cada vez mais preocupar-se com o evangelho. Nós temos muitas agendas, temos muitas preocupações em nossa vida, mas a principal pauta que deve ocupar a nossa atenção deve ser o evangelho da graça de Deus. Porque não há outro meio de alcançarmos pecadores e não há outro meio de nos santificarmos e vivermos de forma agradável diante de Deus. Como assim? Como é a vida de alguém que vive o evangelho? Como é viver esse evangelho depois que a graça nos transforma? Irmãos, viver o evangelho é quando a igreja e os seus membros entendem definitivamente que eles foram salvos, que eles foram livres da morte, que eles saíram do caminho do inferno, porque Deus lhe deu um cordeiro, porque Deus lhe manifestou graça. Viver o evangelho começa com esta segurança. Enquanto os crentes ficam brincando de estou salvo, não estou salvo, estou salvo, não estou salvo, vou para o céu, vou para o inferno, esta brincadeira não tem nada a ver com a obra de Jesus Cristo. Aqueles que o Pai me deu, eu ressuscitarei no último dia. Quer começar a viver o evangelho?
comece a entender que apesar de você, apesar dos seus pecados, você está na mão de Jesus Cristo, e Ele, para a glória do nome dEle, vai completar a obra que Ele começou em sua vida. Esqueça todo o mérito que os homens querem colocar em suas mãos. Não foi nada que você fez, foi tudo que Ele fez e continua fazendo e fará para a glória do seu nome. Eu preciso fazer isso, senão eu não vou para o céu. Eu preciso fazer aquilo, senão eu não serei salvo. Depois que o evangelho vem, a preocupação do crente tem que ser uma: agora eu sou salvo, agora eu sou de Cristo, agora eu tenho que me santificar, eu dependo de Cristo, eu dobro meu joelho e oro, pego a Bíblia e me alimento, e agora eu vou lutar contra mim, lutar contra o mundo, resistir o diabo. Agora eu quero viver para a glória daquele que me deu tudo. Isto é a vida cristã. Esse camarada chega no trabalho e ele vai trabalhar para a glória de Jesus Cristo. Se os mundanos chegarem com suas propostas, ele diz: eu sou salvo pela graça de Deus, eu tenho um tesouro no céu, eu não vou macular meu testemunho, eu não vou roubar, eu não vou me meter em coisas escusas, eu vou seguir a vida fiel e honesta. Se eu tiver de crescer, eu cresço como um filho de Deus, andando em justiça e santidade. É assim que um filho de Deus vai encarando suas lutas, vai enfrentando seus desafios. Não importa o tamanho do gigante, ele vai enfrentando, feito Davi, em o nome do Senhor. Ele é um homem e uma mulher de fé. O Deus que lhe tirou do inferno, Ele é capaz de lhe orientar e lhe guiar pelo evangelho aonde você estiver. O seu desafio é, portanto, viver essa vida que descansa, mas não descansar relaxado, um descansar com propósito e missão. Eu sou salvo e agora minha função, minha missão, meu propósito é glorificar a Jesus Cristo. Porque como você vai querer outra coisa? Como você não vai querer glorificar a Jesus? Como você não vai ansiar e amar e desejar glorificar a Jesus? Como a coisa mais urgente na sua vida não vai ser exaltar o Cordeiro de Deus? Se você nada teria, nada seria. Meu irmão, suas capacidades naturais, seu dinheiro, tudo que você tem, isso não lhe garantiria a salvação. Ele morreu, imolado naquela cruz. Aquele que entregou sua vida, diz o apóstolo Paulo, Cristo morreu por nossos pecados, segundo a Escritura, e ressuscitou, segundo as Escrituras. Ele é um Senhor vivo, que está olhando para cada um daqueles por quem Ele sangrou. Ele é um Senhor vivo que está governando cada um daqueles por quem Ele sofreu. E a igreja que é tão amada, como é que ela não vai amar a Ele? Lembra do que o apóstolo João diz? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A igreja precisa aprender, irmãos, que a igreja que vive o evangelho é amar essa glória, a amar a glória de Deus, a amar a Cristo e querer que seu nome seja exaltado. Se há alguma coisa na sua vida, se há algum pecado tomando muito espaço, se há alguma coisa que você está fazendo que não está submissa à vontade de Jesus Cristo, chore, se arrependa, lamente seu estado diante da cruz e peça forças a Ele, porque o sangue dele ainda continua poderoso para alvejar as tuas vestes, para te levantar e te ensinar e te mostrar um caminho diferente. Ele continua operando em tua santificação. A graça do Senhor Jesus Cristo continua operando em nossas vidas. Portanto, a igreja que quer viver o verdadeiro evangelho precisa entender essa verdade. Descanse na soberana obra de Deus e viva como alguém que de fato valoriza a bondade, o amor e a riqueza da glória de Deus. E mais, a vida evangélica que ama a glória do Senhor é uma vida que reconhece a sua soberania.
se acontecesse com alguns de nós, ou com todos nós, aquilo que o Senhor Jesus diz no Evangelho de Lucas, de um homem muito rico, muito próspero e abastado, suas plantações renderam muito, ele tinha muitos recursos em celeiros. Aí o texto diz: louco, nesta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Isso é uma boa pergunta para aqueles que estão aqui e ainda não são cristãos. Mas também é uma boa pergunta para aqueles que são crentes e se esqueceram de lutar pelo galardão. Boa pergunta para aqueles que são filhos de Deus e enterraram seus dons. Boa pergunta para aqueles que são filhos de Deus e estão parecendo muito mais filhos desse presente século do que um filho de Deus. Porque Deus não pode mais exigir certas coisas da igreja. Pastores fiéis estão esbarrando na soberba, na autoconfiança, na opinião soberana de muitos crentes insubmissos. Mas quando um pastor prega fielmente a Escritura, a autoridade não é dele. Um crente que é rebelde é o que aconteceu lá com Samuel. Quando o povo pede a ele um rei, Samuel diz: Deus, o povo está me rejeitando. Deus diz: não, meu filho, eles não estão rejeitando você não. Você é o meu porta-voz, o povo está rejeitando é a mim. É virando as costas para o Deus que te salvou. Nós temos que nos colocar nas mãos desse Deus soberano, no meio da prova, no meio da dificuldade, no meio do calor, no meio da situação difícil, com aquela confiança de que nós somos dele e ele pode fazer conosco o que ele quiser. Isso é a vida do Evangelho, entrega plena e total nas mãos de Deus, do Deus soberano que está aqui para determinar a vida da sua igreja. Terceiro e último ponto: essa vida evangélica é uma vida livre do terror da morte e apegada à esperança da vida eterna em Jesus Cristo. Quando foi a última vez que você agradeceu a Deus pela vida eterna que você ganhou em Jesus Cristo? Qual foi o último momento ou a última situação em que esta verdade fez alguma diferença em sua vida? Que você possa parar algum momento e ler a história dos seus apóstolos e perceber que essa esperança e esta promessa era a mola principal da vida dos homens de Deus da Escritura. Portanto, fica aqui, irmãos, além de tudo que falamos, duas palavras. Primeiro, para nós que somos cristãos: que igreja você é? Que tipo de igreja? Que tipo de servo? Como você caracterizaria sua vida diante de Deus? Que você possa parar e pensar, e pela graça de Deus ser conduzido, meu amado irmão, para uma vida mais cheia do Evangelho de Deus. E para aqueles que ainda não têm a Jesus como seu único e suficiente Salvador, essa é a mensagem do Evangelho: arrependa-se e creia. Jesus Cristo também pode mudar a sua vida, como mudou a de todos nós que aqui estamos. Evangelho não é fácil, mas eu espero que quando você conversar com qualquer um dos filhos de Deus que estão aqui, você possa escutar o testemunho alegre de alguém que confia na graça de Deus, descanse e confie em sua soberania e tenha a posse da vida eterna,
e você verá que é o melhor caminho a seguir nessa vida. Curve sua cabeça.